Você já se perguntou para onde os restos dos seus alimentos vão após serem jogados no lixo? Ou as consequências que isso tem para o nosso planeta? Apenas no Brasil, cerca de 149 milhões 700 mil toneladas de resíduos orgânicos descartados foram levados para aterros sanitários em 2019. Isso equivale ao peso de cerca de 131 mil Cristos Redentores em aterros sanitários. Em aterros sanitários, restos de alimentos e outros materiais orgânicos são decompostos por bactérias na ausência de oxigênio, que produz metano, um potente gás de efeito estufa, com capacidade ainda maior de reter calor em nossa atmosfera do que o dióxido de carbono. Compostagem é uma alternativa ecológica ao descarte dos resíduos orgânicos com três vantagens importantes. Primeiramente, a compostagem permite que os restos de alimentos se degradem na presença de oxigênio, o que significa que não há produção de metano. Além disso, a compostagem imita os processos naturais de reciclagem de nutrientes, degradando os materiais para produzir substratos orgânicos, sendo uma alternativa sustentável aos fertilizantes sintéticos que requerem grandes quantidades de energia de combustível fóssil para serem produzidos. Por fim, compostar resíduos orgânicos é uma forma de desviar a chegada desses resíduos nos aterros, aumentando a sua vida útil. O processo geral de compostagem pode ser dividido em três fases: mesofílica, termofílica e de maturação. Atualmente, essas fases são definidas e caracterizadas principalmente por conta das suas temperaturas. Apesar do conhecimento já acumulado sobre o processo de compostagem, um grande problema ainda a ser resolvido diz respeito à definição de parâmetros, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, para se determinar o término do processo, ou seja, para se determinar quando o processo de compostagem está finalizado e o composto está pronto e estabilizado para a sua aplicação. Com o problema em mente, este trabalho teve como objetivo desenvolver um método respirométrico para o monitoramento do processo de compostagem de resíduos sólidos orgânicos, por meio da determinação da velocidade de consumo de oxigênio. O sistema de compostagem em escala de laboratório foi montado a partir de frascos Duran. O sistema é constituído por um frasco reacional, na qual os resíduos orgânicos são aerados por um compressor de aquário, uma câmara de saturação, que garante que os resíduos não percam umidade, e também um selo hídrico. O sistema foi montado em triplicata e mantido em uma câmara de controle de temperatura a 37 graus Celsius. Para verificar a viabilidade do sistema desenvolvido, optou-se por trabalhar com um meio orgânico sintético de composição controlável e reprodutível. O meio escolhido foi uma mistura de bagaço de maçã e serragem, de forma que, alternando a proporção entre o bagaço e a serragem, fosse possível controlar a porosidade e a umidade do meio reacional. Assim, foram adotadas três proporções distintas a fim de verificar qual mistura seria a mais adequada. O meio foi inoculado com biomassa de uma composteira doméstica ativa, assegurando a presença de micro-organismos decompositores. Os ensaios foram monitorados até que fosse verificada a estabilização da atividade biológica. A determinação da atividade biológica foi realizada por meio do instrumento Oxytop Control, um medidor de pressão utilizado para a realização de ensaios de demanda bioquímica de oxigênio. O Oxytop é acoplado no bocal dos frascos Duran e realiza medições de pressão em intervalos pré-determinados. Para o monitoramento da compostagem, o frasco era periodicamente removido do sistema de aeração
e ligado ao oxitop por um total de 4 horas. O consumo de oxigênio pela biomassa era então verificado pelo decréscimo de pressão no frasco, medida a cada 40 segundos. Os dados coletados permitiram a elaboração de perfis temporais de pressão, a partir dos quais são obtidas as velocidades de consumo de oxigênio, um indicador direto da atividade biológica no reator. Após a fase inicial do experimento, já na sua segunda etapa, fixou-se a proporção com menor quantidade de serragem, devido a seus melhores resultados, e avaliou-se a inserção de uma camada drenante de fundo para isolar o meio reacional de líquidos gerados no processo de digestão da matéria, garantindo a aeração adequada do meio. Os experimentos de compostagem do meio sintético duraram cerca de 35 dias, desde a montagem até a estabilização da atividade. O monitoramento respirométrico permitiu a elaboração dos perfis temporais da velocidade de consumo de oxigênio ao longo da compostagem. Os ensaios realizados na primeira etapa demonstraram que a mistura de sólidos mais adequada para a proposta deste trabalho era com a menor proporção de serragem. Isso se deve ao fato de tal proporção ter resultado em uma maior e mais duradoura atividade biológica em relação às demais condições. Os resultados obtidos na segunda etapa indicam que a adoção da camada drenante foi benéfica ao processo de compostagem, resultando em uma estabilização da atividade biológica mais rápida quando comparada à mesma condição operacional na etapa 1. Os resultados obtidos até então permitem concluir que o sistema desenvolvido é adequado para determinar a velocidade do consumo de oxigênio durante a compostagem, sendo, portanto, uma ferramenta promissora para o monitoramento do processo.